Bom dia, meu nome é Carol, sejam bem-vindos ao Fórum Amazônia Mais 21. Eu sou a superintendente da Sudam e o nosso painel é sobre os planos e programas para o desenvolvimento da Amazônia. Lembrando que o nosso evento ele está sendo transmitido em tempo real, você pode acessar amazonia21.org e também pegar a tradução simultânea em inglês e espanhol. E para falar sobre os nossos planos e ações para o desenvolvimento da Amazônia, aqui no palco comigo, nós temos os colegas da Sudam, meus colegas da Sudam, Narda Gomes de Souza e Túlio Barata. E também já temos a presença confirmada da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e também do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. E online com a gente vai estar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a presença online do nosso astronauta Marcos Pontes, ministro do MCTI, e também do Marcelo Morales, que vai conversar um pouco mais com a gente na nossa roda de conversa. Bom, no primeiro momento eu gostaria de falar para vocês, gostaria já de boas-vindas, ministro, boas-vindas, Marcelo, tudo bem? Nesse primeiro momento eu já gostaria de falar com vocês sobre os nossos planos e ações para o desenvolvimento da Amazônia. Só que antes eu gostaria de me apresentar. Bom, eu sou servidora do Tesouro Nacional, eu fui chamada a esse desafio, que me deixou muito feliz, me deixou extremamente feliz, porque, primeiro, eu sou paraense e eu vi que eu não podia ficar de fora desse grande projeto de reestruturação para o desenvolvimento da nossa região. E indo a Belém, fizemos um diagnóstico, eu vou pedir até licença para falar de uma forma muito franca, muito aberta com vocês. É fato, precisamos admitir, a Sudam ela ficou um pouco à margem desse processo das principais discussões sobre a Amazônia. Isso é fato, a gente precisa realmente admitir. Mas o que me deixou muito feliz foi, após a gente fazer um diagnóstico, constatar que nós temos um corpo funcional de excelência. Nós temos técnicos muito bem capacitados e eles estão realmente prontos para voltar para o jogo. E gostaria de falar um pouquinho sobre a Sudam, colocando aqui para vocês no nosso painel. PowerPoint, por favor. Isso. Bom, deixa eu voltar um. Aí. Nós somos uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao MDR. MDR, ele fica aqui em Brasília, na Esplanada, e a Sudam, nós estamos em Belém, nós estamos na Amazônia. Ou seja, nós somos governo federal e estamos atuando em conjunto com os outros atores, não apenas do governo federal, mas com os entes subnacionais, governos, estados, sociedade civil e demais atores. Qual que é o negócio da Sudam? Qual que é a nossa missão? Nossa missão é promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. Só para lembrar, né, que a Amazônia Legal ela é nada mais, nada menos que todos os estados da região norte, mais Mato Grosso e parte do Maranhão. Então, assim, você já tem ideia do tamanho do desafio que nós temos aí, porque é quase 60% do nosso território está dentro da Amazônia Legal. Nossa área de atuação é essa. E voltando um pouquinho sobre a nossa missão, eu queria chamar a atenção de vocês para uma outra leitura da nossa missão institucional, de promoção do desenvolvimento includente e sustentável. Por que isso? Porque quando a gente fala em Amazônia, e é um discurso, é uma narrativa, é real, é legítimo a gente falar sim da floresta, nós falarmos sim da nossa biodiversidade, a gente entende isso perfeitamente, isso é inconteste, está na nossa agenda. Mas a gente não pode esquecer que na Amazônia também existem pessoas. Na nossa região, nós temos mais de 20 milhões de pessoas, mais de 20 milhões de habitantes que precisam de água tratada, que precisam de luz, que precisam de inclusão, que precisam de mobilidade, de logística. E aí é que está o negócio da Sudam. E aí que a gente entra, para trazer a igualdade de oportunidades. É isso que nós queremos. Nós queremos fazer com que o cidadão ele tenha autonomia para fazer suas próprias escolhas.
E esse discurso que a gente está colocando aqui para vocês, ele é urgente, emergencial de verdade. E eu gostaria já de fazer um apelo para vocês, que dentro das nossas discussões, em fóruns, em outros lugares, na roda de conversa que vocês estiverem, em casa, tomando um café, quando falar de Amazônia, fale também das pessoas. Lembre-se das pessoas que estão na nossa região. Por que isso é importante? Porque a nossa missão, ela tem que ser entendida de uma forma sistêmica. Nós temos que entender essa inclusão sustentável de forma sistêmica. O que isso significa na prática? Significa que a gente precisa abandonar um discurso maniqueísta de floresta versus desenvolvimento. Não precisa disso. A coisa é muito mais complexa. A gente não pode reduzir as discussões sobre a Amazônia apenas em floresta ou pessoas. Não, é complexo. Até porque mesmo as políticas públicas para preservação da nossa floresta, elas necessariamente perpassam pelas alternativas à nossa população. Isso é verdade, não é? Você quer ver um exemplo? Imagina... Você soube lá na sua casa que um vizinho seu está precisando de ajuda. Aí o que você vou ajudar esse meu vizinho. Qual é a primeira coisa que você faz? Você chega lá na casa dele, bate na porta e pergunta, com licença, posso entrar? E aí você vai entrar, você vai tomar um café com ele e vai falar o quê? Qual que é o seu problema? O que eu posso te ajudar? O que está acontecendo aqui? E nessa troca, e nessa interação, é nesse momento que você vai olhar o problema com os olhos da outra pessoa. É nesse momento que você vai entender como é que funciona, quais são os seus planos para o desenvolvimento. E para falar um pouquinho sobre esses planos de desenvolvimento, eu vou chamar o nosso astronauta, Marcos Pontes, ministro do MCTI, que já está online, e vai falar um pouquinho o que o MCTI tem feito e pretende sobre desenvolvimento na nossa região. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a nossa superintendente da Sudam, a Carol, uma pessoa fantástica, e certamente a Sudam está em ótimas mãos. Cumprimentar o Tiago Pontes, né? Pode ser até meu primo, quem sabe? Cumprimentar o Tiago Pontes, cumprimentar o Manuel Amaral, e cumprimentar todos que estão nos acompanhando também aqui nessa transmissão, a todos os amigos do Ministério do Desenvolvimento Regional, a todos os amigos da Sudam, que trabalham dentro da Sudam, e aos mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. E é importante a gente ter ciência disso. Ontem nós tivemos a reunião, uma das reuniões do CNAL, do Conselho Nacional da Amazônia Legal, conduzido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e nós tivemos várias informações interessantes ontem, e como vocês sabem, esse conselho é formado por um grupo de ministérios, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele participa em duas das áreas de ações, são muitas áreas de ações, em duas delas o Ministério participa, um no monitoramento da região e outro para tomar decisões, e outro na parte de desenvolvimento sustentável da Amazônia, que vai exatamente ao encontro do que a Carol falou agora há pouco. O Ministério, aliás, é importante ressaltar que o Brasil tem um gigante verde, e o governo Jair Bolsonaro tem se preocupado e muito, de como ter soberania na região e ter qualidade de vida para as pessoas que trabalham e que moram nessa região. Isso, como vocês sabem, não é uma coisa simples de ser feito, tanto que um desafio dessa natureza exige a participação de grande parte dos ministérios, exige que nós tenhamos uma coordenação que tem que ser muito bem feita e estruturada de forma a ter mais eficiência, mais sinergia entre as ações. E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu gostaria de falar um pouquinho aqui dessas duas coisas que nós fazemos aqui. Primeiro, na parte de monitoramento. Nós temos, através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um sistema de monitoramento da Amazônia, tanto de desmatamento quanto de queimadas, que são projetos prioritários do INPE,
E esses projetos, esse ano, nós aumentamos vamos dizer assim, a prioridade desses projetos, né, durante a reestruturação que foi feita na estrutura do INPE. E então nós temos lá 4 projetos prioritários. Um é o desmatamento, composto ali do DETER, né, do PRODES e do TerraClass. O outro é o projeto de queimadas, o programa de queimadas, monitoramento de queimadas. O outro é o BIG, que é um programa novo que foi criado esse ano, que é uma base de dados georreferenciada que vai juntar dados climáticos da Antártica, dos oceanos. Isso se soma também ao Instituto do Mar, que está sendo criado pela Secretaria do Marcelo Morales, que está aqui comigo. Daqui a pouco ele vai entrar aqui para falar a respeito das atividades da Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento, é o secretário nacional de Pesquisa e Formação aqui do Ministério. Então, o Instituto do Mar é um instituto sendo criado junto com a Marinha, a se juntar com todos os dados de Amazônia, dados de meteorologia no país como um todo, e através desse banco de dados enorme, o INPE terá condições de fazer modelamento, simulação de toda a área de mudanças climáticas também. Então, esse é um programa novo que foi criado esse ano no INPE, e eu tenho certeza que vai ser de enorme importância para o país e também para outros países, porque a ideia é ligar esse programa com outros programas semelhantes no planeta. Eu tenho incentivado a criação desses programas em outros lugares do planeta, porque não adianta a gente fazer só as coisas aqui no Brasil e o restante do planeta não acompanhar, né, no mesmo nível de desenvolvimento de atividades para preservação, para mudanças climáticas. Então, quando a gente fala disso, é importante ter esses centros espalhados ao redor do planeta, para terem ações conjuntas. Por exemplo, o Brasil já tem um grid, né, uma malha de energia renovável que é bastante invejável para o restante do planeta. E seria o ideal que outros países também acompanhassem no aumento da produção de energia renovável, da utilização de energias renováveis, e com isso, vamos supor, essas ações, como que a gente pode simular o crescimento dessas ações no planeta, ou se a gente reduzir a emissão de carbono na Ásia, por exemplo, como que isso afeta o clima do planeta como um todo. Então, tudo isso vai ser feito através desse novo sistema também no INPE. E um outro programa iniciado também esse ano é o Adapta Brasil, né, que também foi iniciado na secretaria aqui do Marcelo e passado lá para o INPE, que possui uma série de elementos integrados, de dados integrados que vão ajudar na tomada de decisões, né, para todas as nossas regiões do país. Com relação ao monitoramento de satélites, nós temos atualmente uma melhoria que foi feita agora em fevereiro, que é o DETER Intenso, que isso para algumas áreas escolhidas, ele consegue reduzir o tempo de passagem para um dia, que era uma vamos dizer assim, dos pontos que o pessoal queria melhorar, ou seja, o tempo de passagem. Então, hoje nós temos, para essas regiões, tempo de passagem de um dia, ou seja, não mais do que um dia, você tem um satélite fotografando aquela região, e, além disso, uma melhoria na precisão também da região e toda a interpretação dos dados. Nós temos agora, lá no INPE, aberto, então, para quem quiser ver, está acabando o tempo para ver, o Amazônia 1, que é um satélite nacional, grande parte dele com tecnologia nacional, projeto nacional, usando uma plataforma multimissão nacional, e esse satélite está lá e vai ser embalado agora no dia 15, enviado para a Índia, vai decolar em fevereiro, compondo mais um satélite, nossa constelação de satélites para observação e monitoramento da nossa Amazônia. Na área de desenvolvimento sustentável, essa é uma área extremamente importante, é fácil de falar, desenvolvimento econômico, social, preservação ambiental, mas colocar isso em prática é uma coisa que exige muito trabalho, exige muita dedicação de todos que trabalham nisso, inclusive das pessoas que vivem no local. Como vocês devem saber, eu também sou embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial, você pode colocar um sustentável aí, então esse tema é muito caro para mim, é um tema muito precioso para mim. E nessa área de desenvolvimento sustentável, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele tem uma série de projetos já acontecendo na Amazônia, projetos concretos. O Marcelo vai falar com mais detalhes sobre o BioLink, por exemplo, que é um exemplo, né, de utilização de recursos naturais de forma sustentável. A gente fala das cadeias produtivas de açaí, pirarucu,
cupuaçu e outras, a Amazônia é uma área muito rica e possui uma possibilidade enorme, né, de utilização desses recursos de forma sustentável. E para isso a gente precisa de pesquisa, ciência e tecnologia de forma prática, operando dentro da Amazônia. A gente tem também um programa conduzido também pela Secretaria do Marcelo, que é o Regenera, que estuda áreas degradadas e propõe soluções baseadas em ciência para áreas degradadas. Isso também é importante, a utilização direta da ciência, né, para a preservação ambiental. E um programa que é bastante interessante, que é o SALAS, que são laboratórios remotos, espalhados na Amazônia. E esses laboratórios, então, os cientistas vão poder coletar ativos em contato com a população local, e esses ativos, né, que podem servir para medicamentos, podem servir para uma série de coisas, esses ativos, eles são enviados, né, então esses dados são enviados para a nossa fábrica de moléculas, vamos chamar assim, a Molecular Powerhouse, que fica no Laboratório Nacional de Biociências, uma instalação também do Ministério. Ali, então, essas moléculas são estudadas e modeladas de forma a novos fármacos, que depois vão ser produzidos no Brasil, também em um centro de fármacos que o Ministério tem promovido junto com o município de Guarulhos e empresas farmacêuticas. Ou seja, esse complexo inteiro é um exemplo de como a gente consegue utilizar o conhecimento local, consegue fazer o desenvolvimento sustentável, baseado no conhecimento local, nos ativos locais, e transferindo isso, né, para formar renda no local e uma cadeia produtiva inteira para o país, inclusive solucionando problemas sérios que nós temos, que é a questão de insumos farmacêuticos no Brasil. Impressionante falar isso, né, com uma Amazônia como a nossa, com outros biomas com uma capacidade gigantesca, e o Brasil não ter essa independência de insumos farmacêuticos. Então, está aí uma solução, né, que resolve ou ajuda a resolver dois desafios ao mesmo tempo. Nós temos na Amazônia, para o pessoal que não conhece, no Ministério, nós temos 27 instituições vinculadas, entre elas, 3 delas na região amazônica, Museu Guild, em Belém, nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, nós temos o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Tefé, e essas unidades, elas possuem atividades espalhadas em muitas regiões, em muitos locais dentro da Amazônia. Eu tenho muito orgulho dos nossos pesquisadores, do trabalho que eles fazem, né, que vão desde a preservação de espécies locais, até no desenvolvimento de atividades e tecnologias para a preservação da qualidade de vida das pessoas, reduzir mortalidade infantil, por exemplo, e assim por diante. Nós temos trabalhado aqui no Ministério também no desenvolvimento de equipamentos para medicina em áreas remotas, isso em associação com a Universidade Rice, nos Estados Unidos, em Houston, e por que isso é importante? Porque dessa forma nós conseguimos ter com equipes, mesmo que nós não tenhamos médicos nas comunidades, mas com algumas equipes de pessoas treinadas para executar os exames, a gente pode salvar muitas vidas através desses exames, através de telemedicina, que era outra parte que nós tínhamos aqui no Ministério, agora está no Ministério das Comunicações, mas o projeto inteiro está pronto e com recursos para que nós tenhamos o norte conectado, com mais de 10 mil quilômetros de fibra pelos leitos dos rios, né, e além de conexão via satélite e rádio. Então, isso, eu não vou prolongar muito aqui para não usar o tempo demais, porque é um assunto extremamente intenso, extenso também, e que eu adoro, né? Então, podem contar com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações completamente. Nós tivemos uma reunião, né, com a superintendente ontem, e eu fiquei muito feliz com o que eu vi e adorei as possibilidades, e o Ministério está aqui para cooperar. Então, contem com o Ministério, nós estamos para ajudar aquelas pessoas que moram na região amazônica, ajudar a preservação, sem dúvida nenhuma, mas como a superintendente falou, né, não são excludentes, e são coisas que podem e devem ser feitas em conjunto, né, e de maneira paralela. Então, obrigado a todos, um grande abraço a todos e um ótimo evento.
Obrigada, ministro, pela participação. Nos deixa, não somente na Sudam, mas todos que estão nos assistindo, muito felizes à sua fala, porque mostra que realmente estamos conectados, estamos olhando ciência e tecnologia e outras ações de forma integrada. Porque é isso que a nossa Amazônia precisa, né? Precisa de uma visão sistêmica, de uma visão integrada, chamando os outros atores, tanto o governo federal, quanto estados, municípios, sociedade civil, entidades, e cada um contribuindo um pouquinho nesse discurso que precisa ser um discurso plural, mas também um discurso coeso, um discurso de ação para a gente levar o desenvolvimento para a nossa região. E nessa linha, lembrando que mais tarde a gente também vai falar com o Morales, o Marcelo Morales, que é do MCTI, nós vamos falar um pouquinho mais. O ministro já deu um spoiler, já fez um spoiler sobre o nosso programa, o programa deles, cuja para nós também é um programa muito, muito caro, que a Sudam pretende abraçar. Mais um pouquinho na frente nós teremos uma roda de conversa para a gente falar outros detalhes sobre esse programa. E voltando um pouquinho na nossa atuação, nossos instrumentos de atuação dentro da Sudam, o que a Sudam tem para colocar na prática esse plano de desenvolvimento para a Amazônia? Vou voltar aqui. Atenção, produção. Vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Bom, nossos instrumentos de ação, eles são, vou falar de um modo geral, que depois o Túlio ele vai detalhar melhor para vocês. Mas apresentando, nós temos basicamente 4 instrumentos de ação. O primeiro deles são os incentivos fiscais. Eles são uma forma de atuação da política pública, porque ele concede benefício fiscal, ele concede redução na carga tributária para as empresas. E isso funciona porque atrai para a nossa região, além dos investimentos das empresas e toda aquela cadeia que isso já está atrelado, também traz para a gente geração de emprego e renda. Outro instrumento que nós temos é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, e também o FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Esses 2 fundos, eles trazem a possibilidade de crédito, de financiamento para as cadeias produtivas e também infraestrutura e outros projetos alinhados ao nosso plano de desenvolvimento. E a gente tem também as transferências voluntárias, que as transferências elas acontecem por meio de convênios e de valores que são transferidos pelos parlamentares. Como é que funciona isso? Do orçamento da União, os parlamentares, que são os deputados, os senadores, eles podem indicar alguns projetos que serão beneficiados com os recursos do orçamento da União. Então, eles fazem essa indicação e alguns desses projetos são levados para a nossa região, lá para a Amazônia. E já vou também aproveitar a oportunidade para falar que nós temos, deputados, senadores, sociedade, cobre, entre no nosso site, verifique o que tem lá na sua região. Nós temos uma carteira de projetos. Essa carteira de projetos ela está alinhada ao nosso Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia e ela traz uma consulta por estado, traz por eixos temáticos também. Então, tem como você entrar lá no nosso site e verificar o que tem de bacana lá para o teu estado, lá para o teu município. Bom, como produto de todos esses instrumentos, a gente tem essa carteira de 249 projetos. Mas esses instrumentos, eles não foram feitos assim ao léu, não. A coisa é muito bem pensada, muito bem planejada. E o nosso instrumento principal, que é o guarda-chuva de todos os outros, é justamente o PRDA, Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. O que é legal desse plano? Primeiro que ele não é um plano exclusivamente da Sudam, não é um plano da Sudam. Apesar da gente estar concorrendo ao prêmio de inovação no setor público por conta dele. Mas ele é um plano de desenvolvimento para toda a Amazônia. É um plano, então, da Amazônia. A gente tem que se apropriar dele. E a parte bacana, mais ainda, a outra parte bacana dele, é que ele tem muita legitimidade, porque ele foi feito a partir de uma chamada pública. Então, foi colocado nesse plano a opinião, foram colocadas as opiniões, as ideias, os diagnósticos dos governos, dos municípios, da sociedade, do pessoal que está lá na ponta, vendo a realidade da nossa Amazônia. Isso que é o bacana do PRDA. Então, esses 249 projetos, eles estão dentro de uma carteira que a Sudam apresenta e leva não somente
para parlamentares, não somente para governos e estados, mas especialmente para a sociedade civil se apropriar desses projetos, para conhecer, para cobrar, para participar. E nós estamos também abertos a outros projetos, não apenas os 249 que estão no nosso PRDA. Gente, a nossa região, ela é maravilhosa. Como o ministro falou muito bem, é um gigante verde. E dentro desse gigante verde existem pessoas maravilhosas, existe uma cultura muito rica, uma gastronomia também que quem não conhece tem que conhecer a nossa região. E já faço também esse convite aos investidores, aos empresários, você que está querendo abrir uma startup, abrir uma empresa lá na nossa região, fale com a Sudam, porque nós estamos sim abertos a outros projetos. Tem muita coisa bacana acontecendo na Amazônia, tem muito projeto bem estruturado, já pensado dentro da nossa região. E é importante também, pessoal, que a gente tenha em mente que olha, abertura para novos projetos e parcerias, que esse plano de ação, que todos esses projetos que nós pensamos em conjunto com a sociedade, com as pessoas que vivem na Amazônia, ou seja, que traz legitimidade, é um projeto que está dentro do Conselho Deliberativo da Sudam. Como assim? Disse para vocês que o PRDA é um plano com legitimidade, que foi feito de forma plural. Isso é o legal dele, né? Além disso, né? Além de todos os outros itens que compõem um plano muito bem estruturado. Mas essa legitimidade, ela também acontece dentro da Sudam a partir do nosso Conselho Deliberativo. Então, a gente tem um espaço na Sudam no qual governadores, sociedade civil, prefeitos, representantes de entidades, indústria, entidades de classe, podem conversar e validar as nossas ações. Percebam, a Sudam ela tem um plano regional de desenvolvimento da Amazônia, que foi feito em conjunto com todos, é para a gente o nosso norte. Nós temos instrumentos de ação, incentivos fiscais, FNO, FDA, transferências por meio das emendas dos parlamentares. Nós temos um corpo técnico muito bem qualificado, e nós queremos retomar o nosso protagonismo dentro da Amazônia. Nós queremos, de fato, não é apenas uma vontade solta, é uma vontade com planejamento, com uma gestão responsável, com uma gestão transparente, para a gente retomar esse protagonismo e cumprir a nossa missão institucional de desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. Para falar um pouquinho... e a responsabilidade multissetorial. Então, de novo, em relação ao nosso Conselho Deliberativo, como a gente tem vários atores para consolidar esse debate democrático, importante também lembrar que esse debate ele deve ser multissetorial. Pensamos a Amazônia de uma forma sistêmica. Pensamos a Amazônia com preservação da floresta e também com desenvolvimento, com igualdade de oportunidade para as pessoas que vivem na nossa região. Para falar um pouquinho sobre o PRDA, eu convido então a nossa doutora Narda Gomes de Souza, que vai falar com um brilho nos olhos sobre esse plano, que é um plano maravilhoso. Por favor, Narda. Carol, muito obrigada pela oportunidade. Realmente é um plano maravilhoso. Eu gostaria de destacar que não é um plano da Sudam, como a Carol já falou, é um plano da Amazônia, é um plano dos amazônidas, daqueles que vivem o dia a dia da região. O que é interessante do PRDA? Que ele tem 3 grandes características. Quais são? É um instrumento de planejamento norteador das intervenções públicas na Amazônia. Ele é uma ferramenta de gestão do território para uma proposta de desenvolvimento com alto valor agregado. E ele é um sistema integrador das ações públicas e privadas. Por que eu gostaria de reforçar isso? Porque muitas ações que estão na Amazônia, elas têm sobreposições, são ações que estão pulverizadas, e quando isso acontece, exige uma série de ações governamentais que acabam sendo fragmentadas e o resultado é ínfimo.
Esse plano ele foi feito em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com instituições públicas, a sociedade civil, de uma forma geral. E o mais interessante é que a Sudam, ela elaborou a proposta do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Né? A proposta foi submetida a uma ampla consulta pública virtual. Então, teve uma participação de toda a sociedade amazônica, como também nós tivemos participação dos outros estados. Eu gostaria de reforçar que, embora o PRDA ele tenha uma vigência de 4 anos, porque legalmente ele tem que seguir a elaboração dos PPAs, os planos plurianuais, o plano plurianual, ele tem um caráter estratégico de um horizonte temporal de 12 anos. Significa dizer que todo o PRDA, embora ele já esteja consolidado, e um amplo trabalho para um processo de 4 anos, toda a sua estrutura é revisada anualmente e de 4 em 4 anos, porque o desenvolvimento não acontece da noite para o dia. Aqui eu tenho um diagrama do PRDA, né, um mapa cognitivo do PRDA, do que significa esse grande plano de desenvolvimento, e que nós lá, a equipe técnica como um todo arregaçou as mangas. E mais um pouquinho à frente eu vou falar só a questão do nosso processo, que foi um processo prazeroso, foi um desafio, mas foi um processo em que, na verdade, nós tivemos que parar a instituição, e que nós trabalhamos a partir de uma fundamentação teórico-metodológica. Então, o PRDA, ele não é uma brochura, ele não é somente uma elaboração de um texto qualquer. Muito pelo contrário, ele tem não só a parte técnica, como também a parte científica de todo o arcabouço teórico-metodológico do desenvolvimento regional. Então, nós partimos de uma caracterização da região. Ora, como é que a gente vai trabalhar um plano de desenvolvimento da Amazônia se a gente não a caracteriza? Né? Então, nós fizemos essa caracterização, na verdade, os servidores da Sudam, nós pegamos aqui, pegamos ali, quem é que sabe disso, quem é o especialista daquilo, e nós traçamos um grande diagnóstico da região. A partir de então, nós precisávamos trabalhar com a estrutura toda do plano a partir de diretrizes estratégicas, fundamentada na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR, como também na ENDES, Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que mês passado foi, de certa forma, atualizada pela Diretriz Federal de Desenvolvimento. Enfim, essa aqui é uma grande estrutura com um objetivo estratégico. Nós temos os eixos setoriais, que são os mesmos eixos da política nacional. A gente vem com programas, projetos e ações. Mais um pouco à frente, eu gostaria só de enfatizar que a superintendência também criou um profundo sistema de gestão e acompanhamento do plano. Significa dizer que todos os projetos do PRDA na Amazônia estão ali, com os recursos financeiros envolvidos, população beneficiada, montante, etapas do processo, todo o acesso que você pode ter para acompanhar no seu estado, o parlamentar que queira ver como é que está o seu projeto, estado por estado. Então, ele entra nesse link, né, que está projetado, então você vai acompanhar todo o processo de implementação do plano. Bom, para nós, na verdade, da superintendência, é um case de sucesso. Então, quando a nossa superintendente me convidou para falar do plano, eu disse, tá para mim, realmente é um case de sucesso. Sou servidora pública federal e amo o que eu faço. Então, por ter amor e paixão pelo que eu faço, para mim o plano, ele já deu e está dando frutos. Porque o que acontece nesse plano? Tem capacidade institucional, quer dizer, é uma proposta elaborada pelo corpo técnico da Sudam em colaboração com o Ministério. Então, nós não contratamos consultoria externa, ponto para nós. Depois, ele tem legitimidade, foi feita uma consulta pública virtual, e vocês podem perguntar assim, mas por que nada consulta pública virtual? Porque nós não tínhamos tempo para isso. Mas nós tínhamos que viabilizar e tínhamos que legitimar e validar o PRDA, isso foi feito.
participação dos ministérios, governos estaduais, municipais, e nós fechamos com chave de ouro quando ele foi validado pelo nosso Conselho Deliberativo, já falado pela nossa superintendente. E o mais interessante, eficiência no serviço público. Por quê? Porque nós tivemos tempo exíguo com recursos escassos. Agora vocês perguntam, que recursos escassos se você disse que não tinha, não contratou consultoria externa? Sim, teve diárias e passagens, quando eu vim aqui com a equipe conversar com o pessoal aqui em Brasília, com o pessoal do MDR. Então, arregaçamos as mangas e botamos para funcionar. Temos um prazer enorme de dizer que o PRDA ele serviu de base para o plano de ação do programa Abrace o Marajó, da ministra Damares, né, Ministério da Mulher, Família e Desenvolvimento Humano, né, Direitos Humanos. E, para fechar a fala, o que muito nos orgulha é que nosso PRDA está concorrendo ao prêmio Concurso de Inovação no Serviço Público. Então, é possível, sim, os servidores públicos todos se unindo em prol de um objetivo comum, que é fazer com que o plano dê certo. Carol, muito obrigada. Eu que agradeço a participação da nossa doutora Narda e vou passar a palavra agora para o Túlio, vou levar aqui para ele, vou passar a palavra para o Túlio, que vai falar um pouquinho sobre os instrumentos de ação da Sudam, que esses instrumentos eles estão conectados com o que a Narda falou, com o nosso PRDA. Então, como é que a gente viabiliza todos esses planos e projetos que estão lá no PRDA, a partir desses instrumentos de ação? Por favor, Túlio. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de participar desse Fórum Mundial representando a Sudam. E a minha fala vai complementar muito o que a Narda trouxe. O PRDA não deixa de ser um instrumento de ação da Sudam, mas mais do que isso, ele é uma ferramenta que baliza, que norteia toda a atuação da superintendência, bem como dos seus demais instrumentos de ação. Então, quais são os instrumentos de ação que a Sudam dispõe hoje? A Carol já deu uma breve resumida, né? O primeiro deles são os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais nada mais são senão uma renúncia tributária às empresas que atuam na região com o propósito de atrair investimentos ou manter também investimentos já realizados. Esses incentivos fiscais eles beneficiam, como eu já disse, empresas, né? E essas empresas têm que cumprir basicamente 3 pré-requisitos. O primeiro deles, como é óbvio, elas têm que estar localizadas na nossa área de atuação, que é a Amazônia Legal, e, além disso, elas têm que alcançar um patamar de produção que seja, no mínimo, equivalente a 20% da sua capacidade instalada. E, terceiro, ela tem que produzir produtos que constem do rol de setores considerados prioritários para o desenvolvimento da Amazônia. Esses setores eles estão presentes lá no Decreto 4.212, de 2002, e aqui eu trago um quadro de números gerais dos incentivos fiscais, só para a gente ter uma noção da dimensão desse instrumento. Os incentivos fiscais... Os incentivos fiscais eles são basicamente de 2 tipos, né, principais. O primeiro deles é a redução de 75% do imposto de renda, como a Carol também já falou, que é autoexplicativo, né? E o segundo principal tipo de incentivo é que, em cima desses 25% remanescentes que a empresa tem a pagar, ela pode ainda depositar 30% no Banco da Amazônia, complementar com recursos próprios e assim pedir, através de um pleito, né, feito na Sudam, o ressarcimento por aquisição de máquinas e equipamentos com o objetivo de modernizar as suas linhas de produção. Então, em números aqui gerais dos incentivos na região, nós temos mais de 1.000 empresas beneficiadas nos 9 estados da Amazônia Legal. Temos mais de 2.200 linhas de produção beneficiadas, lembrando que cada empresa pode ter uma ou mais linhas de produção beneficiadas, e com empregos diretos e indiretos gerados ou mantidos, né, na região, da ordem de 1.271.000 postos de trabalho.
com investimentos totais, aí do período que vai de 2009 a 2020, né? Com investimentos atraídos ou mantidos para a região, também na ordem de 345 bilhões, lembrando que é o somatório de 2009 a 2020. Então, na sequência aí, a gente tem o FNO, que é o nosso Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. O FNO diferentemente dos incentivos fiscais, é um instrumento de crédito que atua via taxas subsidiadas, também com o propósito de atrair investimentos para a região, e ele financia produtores rurais, empresas, cooperativas nos setores agropecuário, industrial, comercial e serviços localizados na região norte. Isso é bom que seja frisado, que o FNO, a área de atuação dele é a região norte, não a área de atuação da Sudam, ou seja, o Maranhão e o Mato Grosso eles são contemplados pelos fundos constitucionais do Nordeste e do Centro-Oeste, respectivamente. Mas então, como é que se dá a participação da Sudam nesse fundo? Bom, a Sudam ela participa através do seu Conselho Deliberativo, que a Carol já teve a oportunidade de explicar, que é um órgão democrático e participativo que envolve diversos atores da região, e o Conselho ele aprova as diretrizes e prioridades do fundo. Essas diretrizes e prioridades elas vão balizar toda a programação financeira que também é aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo da Sudam. Para a gente ter uma ideia de dimensão também do instrumento, em 2020, a programação financeira aprovada pelo CONDEL, ela disponibilizou mais de 7 bilhões e 700 milhões de reais aos empreendimentos, ao setor produtivo da região norte. Na sequência aqui, o FDA também é outro instrumento de crédito, só que o foco do FDA são projetos de maior envergadura, ou seja, ele financia investimentos em infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos com grande capacidade germinativa. A área de atuação do FDA, diferentemente da do FNO, já abrange toda a região da Amazônia Legal. E a gente tem aqui um quadro com projetos financiados de 2008 a 2020, 12 no total, com recursos liberados pelo fundo da ordem de 3 bilhões e 600 milhões, perfazendo o investimento total, ou seja, a capacidade de alavancar investimentos para a região do fundo, de mais de 20 bilhões e 700 milhões. Aqui, para finalizar, a gente tem também as transferências voluntárias, que a Sudam atua como concedente de recursos a projetos locais, e essas transferências têm fonte essencialmente nas emendas parlamentares, e elas se destinam à aquisição de equipamentos, apoio à produção rural, ao agricultor familiar, infraestrutura urbana. E desde 2007, quando se deu a recriação da Sudam, a gente tem mais de 750 milhões de reais repassados a projetos de caráter local. E lembrando que esses projetos eles têm que estar enquadrados na nossa diretriz maior, que é o plano, o nosso PRDA. Né? Então, na sequência aqui, eu disponibilizo também o site da Sudam, www.gov.br/Sudam. Para quem tiver interesse de ter maior detalhamento de informações, está disponível a todos. Obrigado. Muito obrigada, Túlio, pela tua fala. Nós vamos fazer agora um breve intervalo de 3 minutos e, na sequência, voltaremos a falar sobre os planos e programas para o desenvolvimento da Amazônia com a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, ainda com o MDR e com o MCTI. Então, não percam, 3 minutinhos e a gente está de volta. Obrigada.